E com o retorno da franquia de Ouija para os cinemas, eu decidi estar fazendo esse vídeo, onde eu irei contar para vocês não só a respeito da origem do jogo, mas como também a seguir eu irei contar um relato bastante conhecido aqui no Brasil que aconteceu na cidade de Cotia, no ano de 1987. Quem ainda não se conectou, Cotia fica bem aqui no interior de São Paulo. Porém, antes, vamos dar uma olhada como começou toda essa história desse jogo misterioso, tenebroso para alguns, mas muito intrigante para outros. O jogo do tabuleiro de Ouija ficou conhecido depois de 1848, ano em que duas irmãs norte-americanas, Kate e Margaret Fox, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido anos antes e espalharam uma febre espiritualista por todos os Estados Unidos, chegando os boatos inclusive até a Europa. Já em 1890, o inglês Elijah J. Bond solicitou a patente do jogo de Ouija, ou tabuleiro egípcio da sorte, concedida em 1891. Nesta patente se descreve o funcionamento e alega-se que o tabuleiro é capaz de responder perguntas de qualquer tipo. E anos mais tarde, o também britânico e físico Michael L. Faraday realizou experimentos que comprovaram que os movimentos dessas mesas atribuíam-se a forças ocultas e eram realizados inconscientemente pelos próprios participantes dos experimentos. Os espiritualistas acreditam na possibilidade de contato com o mundo dos mortos, argumentando que o espírito se comunica utilizando os sentidos dos participantes durante essas sessões. Os adeptos dessa teoria acreditam que o tabuleiro não tem poder em si mesmo, servindo apenas como uma ferramenta para que todos os participantes se transformem em médios. No Brasil, há variantes conhecidas como brincadeira do copo, jogo do copo ou até mesmo sessão do copo. Também em algumas escolas ficou conhecido como brincadeira do compasso, quando se usa um compasso como indicador. Bom, para nós darmos sequência e conversarmos um pouco a respeito do relato de hoje, que inclui de certa forma essa história do tabuleiro de Ouija, mas na versão tupiniquim, como eu disse ainda há pouco, que ficou bem conhecido aqui como a tradicional brincadeira do copo. Eu aposto que inclusive muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo no momento já brincaram com isso ou pelo menos tiveram a curiosidade. Bom, pessoal, anyway, vamos então para o relato de hoje, onde nós iremos falar a respeito de uma história que aconteceu exatamente em 1987, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Cotia. Para isso eu tenho que apresentar para vocês três personagens da época. Eu não vou colocar aqui o nome completo das moças, até por uma questão de integridade, mesmo porque as duas que eu acredito que estejam vivas até hoje já devem ter famílias, estão casadas, e é um assunto que ele foi muito relevante nos jornais da época. Eu me recordo que inclusive saiu na Folha de São Paulo, saiu no Estadão, o Fantástico, se eu não me engano, na época fez uma espécie de uma reportagenzinha bem rápida com flechas a respeito disso. Falaremos aqui então a respeito de Ana, Débora e Valquíria, que eram estudantes do ensino médio, onde cada uma tinha ali em torno dos seus 16, 17, e a mais velha, a Valquíria, tinha exatamente 18 anos. Por um motivo ou por outro, a história da brincadeira do copo começou a circular entre as três, onde, se eu não me engano, uma delas disse que leu alguma coisa em um livro em sua casa, e a mais velha, a Valquíria, que era muito brincalhona, falou para as outras duas amigas: olha, pessoal, eu acho que a gente podia fazer aí uma sessão do copo lá em casa. Afinal de contas, a gente tem uma prova de história que vai ser
bem difícil na próxima semana. E quem sabe aí o tal do espírito que brinca com o copo não pode nos contar aí as questões da prova. A intenção delas não era exatamente essa, ok, pessoal? Isso foi apenas em tom de sarcasmo, em tom de brincadeira, mas por um motivo e por outro acabou motivando elas um dia que estavam na própria casa da Valquíria, não estudando, mas conversando, acredito eu, sobre assuntos aleatórios, coisas do cotidiano, aquela conversa de menina que está no colegial, etc e tal. Mas elas decidiram montar ali um alfabeto, como é no tabuleiro de Ouija, escrito a caneta mesmo, circular. Apagaram todas as luzes da casa, já deveria ser em torno de 7, 8 horas da noite. A mãe da Valquíria, que era uma senhora doméstica, não se encontrava em casa, afinal de contas ela trabalhava numa casa de família, e as outras 3 meninas, a Débora e a Ana, resolveram sentar ali com ela, onde iniciaram essa tal sessão de invocação de espíritos. Mas elas não faziam ideia exatamente do que era aquilo que elas estavam fazendo naquele momento. E como nos filmes, onde um começa a acusar o outro quando a coisa começa a acontecer de verdade, ou seja, não, quem está empurrando o copo é você, quem está empurrando o copo é você. Porém, as outras 2 meninas, Ana e Débora, disse que não passou de uma leve brincadeira e deu a hora. Ambas tinham que ir embora para suas respectivas casas e a Valquíria acabou ficando sozinha. No dia seguinte, a Valquíria chegou na escola um pouco estranha e de imediato Ana foi perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela não quis falar diretamente, mas algumas horas depois ela encontrava-se chorando bastante, segundo o relato das amigas na época para os jornais, dizendo que ela conseguiu se contactar com o falecido pai, que já tinha morrido há cerca de 2 anos anteriormente àquela data. Se a gente estava em 1987, com certeza ele foi em final de 84, começo de 85, por aí. E as meninas perguntaram como, e ela disse: olha pessoal, quando vocês foram embora, eu fiquei muito intrigada em ver ali como funcionava aquilo. Eu confesso para vocês que enquanto a minha mãe não chegava, eu sentei ali, apenas a única coisa que eu fiz foi acender a luz, começou ali a fazer a brincadeira do copo sozinha. E ela jurou de pé junto para as meninas que o copo se mexeu de verdade, e ela disse que conversou cerca de 10 minutos. E a entidade que se comunicava com ela dizia ser o seu próprio pai, que, como disse ainda há pouco, tinha morrido alguns anos antes. E ela disse que ficou numa sensação de espécie de pavor misturado com ansiedade. Ela falou: olha, eu tenho que me comunicar com ele de novo. A Débora, inclusive, disse que chegou para ela e falou assim: olha, se você for fazer isso, chame um adulto para fazer novamente essa sessão com você. Mas a Ana disse que, por outro lado, sabia que a Valquíria era bastante brincalhona e, com o passar de algumas horas, simplesmente ignorou. Falou: vai ver que ela está querendo pregar uma peça. Ela é uma artista nata, né? Então vai ver que até o choro que ela estava colocando ali em prática ali seria uma espécie do esboço para fazer uma espécie de pegadinha, talvez com as amigas. Alguns dias depois, estar propondo, né, que elas fizessem o ritual todo ali do copo, mas simplesmente as meninas disseram que acabou a aula, ambas foram para suas respectivas casas. Isso era mais ou menos uma quinta ou sexta-feira, pelo que eu me lembro que eu li no jornal na época. Porém, passados alguns dias, já na semana subsequente, isso era uma segunda ou uma terça-feira, a Valquíria não foi para a aula e as meninas disseram que estranharam, afinal de contas era o dia da tal prova que eu mencionei lá no início desse relato, onde ninguém podia faltar, era final de semestre, inclusive todos precisavam de nota. Mas quando chegou mais ou menos ali na segunda, terceira aula, a diretora da escola veio até a sala para comunicar que os alunos seriam dispensados, pois tinha uma triste notícia que uma das alunas da sala tinha sido encontrada morta dentro de casa. Imediatamente, tanto a Débora quanto a Ana disse que olharam uma para a outra e, antes mesmo da diretora esboçar o nome da aluna, já de imediato fixaram a Valquíria em suas mentes.
Assim, posteriormente, os alunos foram dispensados, até mesmo para que pudessem comparecer no velório mais tarde, e imediatamente as meninas entraram em contato com uma prima da Valquíria que também estudava ali naquela escola, para saber o motivo real de como aquilo tinha acontecido, se tinha sido uma tragédia, se tinha sido um assalto, ou se ela pudesse ter sido atropelada. Ela disse que a prima foi encontrada morta na cozinha, com a garganta cortada após um copo ter sido quebrado. De imediato, o laudo policial comunicou à imprensa que foi um suicídio, que, pelo que a perícia apurou, a menina teria quebrado o copo e posteriormente passado o caco de vidro na garganta. Mas as meninas ficaram intrigadíssimas e outras pessoas também, pois ao redor da mesa, como eu disse ainda há pouco, estava o tabuleiro mesmo improvisado do alfabeto, onde você faz aquele tipo de brincadeira do copo. E por um outro lado, a própria Débora, que era amiga muito mais próxima do que a própria Ana, relatou à imprensa que a Valquíria era uma menina muito equilibrada, brincalhona, como nós já dissemos aqui, inclusive, mas que jamais agrediu ninguém na escola, jamais esboçou nenhum tipo de sentimento melancólico dizendo que ia se matar ou que mesmo estava entristecida. Por um outro lado, as meninas também diz que chegaram a levantar a hipótese de que realmente talvez ela possa ter tirado a própria vida, pois como ela fez uma sessão sozinha depois que as meninas foram embora naquele dia, ela se mostrou bastante entristecida, pois ela sentia sim a falta do pai e que talvez essa suposta comunicação com o espírito do pai dela possa ter lhe revelado algumas coisas que a deixaram tão entristecida que levaram a esse motivo. Mas por um outro lado, muitas pessoas até hoje afirmam que o motivo da morte dessa garota foi porque talvez ela tenha realizado alguma coisa de errado dentro daquele ritual, que talvez, por exemplo, o copo possa ter estourado com os fragmentos do vidro do copo atingido sua garganta. Mas por um outro lado, a perícia apontou que um caco bem grande estava próximo à sua mão e que antes dela morrer ela estava assim segurando aquele objeto e que ela mesma teria cortado a sua própria garganta. Eu lembro que mesmo passados uns 5, 6, 7 anos depois disso, sempre quando a gente conversava na escola a respeito de olha pessoal, vamos fazer uma brincadeira aqui do copo, do compasso, etc e tal, sempre vinha um e falava, olha, cuidado para não acontecer aquele mesmo caso daquela menina aqui no Brasil que foi brincar com isso sozinha e de certa forma acabou morrendo misteriosamente. Eu acho que até vocês já devem ter escutado algo semelhante, mas não sabiam exatamente de onde vinha a fonte dessa notícia. Esse caso ele é totalmente inexplicado. Nem eu aqui, que estou contando o relato para vocês e que pesquisei sobre ele, sei exatamente afirmar e também nem quero me aprofundar o como isso possa ter acontecido. Mas a verdade é que Valquíria, voluntária ou involuntariamente, acabou perdendo a vida e de uma maneira muito estranha, né? Um caco de vidro de um copo que estava ali em cima da mesa, enquanto praticava essa brincadeira do copo, que nada mais é que a versão nossa aqui, tupiniquim, da brincadeira da tábua de Ouija. Alguém aí já fez a tal brincadeira do copo ou mesmo já participou de alguma sessão com essa tábua de Ouija? Se já, deixa aqui nos comentários que nós iremos conversar sobre. Combinado? Um grande abraço e até breve.